Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre contaminações espirituais. Isso mesmo que você ouviu. Vamos estar hoje refletindo sobre esse tema. Há muito a falar. Cuidado com aquilo que entra na tua casa. Cuidado com objetos. Ou é tempo de vigilância. Todo tempo é tempo de vigilância. Mas nesse tempo que vivemos, a vigilância ainda é maior, porque o combate espiritual é maior. Então é preciso que a gente seja vigilante, é preciso que a gente seja prudente, é preciso que a gente tenha sempre observação com as coisas. O que eu vou falar aqui é algo com base, não é um assunto somente baseado em superstições, mas fato concreto, comprovado até mesmo por sacerdotes, exorcistas que sabem bem o que fazem. Mas você que está em sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, a Sagrada Escritura, e abra lá sua Bíblia em São Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, beija a santa palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que é resistir ao demônio, resistir à cilada do demônio, resistir aos ataques do inimigo e ele fugirá para longe de vós. Então hoje vamos falar sobre os cuidados, algumas observações. Cuidado com objetos que entram em sua casa. Muitas vezes o mal que está numa casa, o mal que está em uma família, a maneira que o inimigo se infiltra na tua casa é por meio de objeto. Certo? Obviamente, aquela pessoa que tem uma vida de confissão frequente, não caminha em pecado mortal, aquela pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de confissão, uma pessoa que ora, uma pessoa que reza, uma pessoa que se esforça para sair do pecado mortal, uma pessoa que se esforça para buscar a Deus. Digamos assim, que é uma pessoa que se esforça para fechar as brechas, onde o inimigo não tem como te alcançar. Uma pessoa que tem uma vida de confissão, uma vida de comunhão, uma vida de obediência da igreja, essa pessoa ela é blindada contra o inimigo. O inimigo não tem força contra esse tipo de pessoa, mas ainda assim existem meios pelo qual muitas vezes o inimigo entra numa casa. E através desse meio que ele entra, muitas vezes essa é a resposta por alguém dentro de casa ter uma insônia que não passa. Essa é a resposta muitas vezes por alguém que bebe e não consegue refrear uma bebida alcoólica. Essa é uma resposta para alguém que estava bem, de repente começou a sentir mal, sentir distúrbio, e aí cada caso é um caso. Os padres exorcistas falam muito sobre o assunto, como por exemplo o padre Gabriel Amorte. E aqui vou começar citando uma coisa muito importante da qual devemos ter muita vigilância. Uma brincadeira aparente de criança, o videogame. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por uma criança, seja vigilante. Preste atenção qual tipo de brincadeira seu filho anda se entretendo. Padre Gabriel Amorte, muitas vezes vi até o padre Duarte Souza Lara, ele explicar para ser vigilante com videogame. Existe muito desses jogos com origem satânica. Existe muito desses jogos com nomes de demônios reais, não algo fictício. O jogo fictício, mas com nome de demônios reais, com pentagrama de magia, e então às vezes o mal entra numa casa. Isso às vezes possa ser a resposta, não estou dizendo diretamente que é, mas é uma fonte para se analisar, para se investigar, para tomar atenção, para
vigiar, para ter discernimento com essas coisas, porque o inimigo, ele vai ficar procurando uma brecha. É aquilo que a Sagrada Escritura fala em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8: sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário, o demônio, anda ao derredor de vós como um leão que ruge, buscando o que devorar. Da mesma passagem, nós observamos agora o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, dizer: resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Então é uma brecha. Muitas pessoas hoje com depressão, muitas pessoas hoje com ansiedade, muitos jovens, inclusive, acho que foi o ano passado, circulava aí pela internet jovens que estavam tendo vexação demoníaca por causa do jogo Free Fire. Então, existe muito jogo desse que é consagrado ao inimigo. Não sei qual é a tua realidade, não sei como é sua vida cristã, mas vivemos em combate espiritual. Existe o satanismo, existe as pessoas do lado negro, do lado oculto, existe a pessoa que pratica o ocultismo. E se de repente esses inimigos, esses espíritos infernais que são invocados, ele encontra uma casa vazia, ele encontra uma pessoa desprotegida, ele encontra uma pessoa que não frequenta o sacramento, ele encontra uma brecha, o mal acontece. As coisas acontecem. Entende a realidade? O próprio apóstolo São Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz: não são carnais as armas que lutamos. Então as armas que lutamos são as armas espirituais. Vivemos em um combate espiritual. O apóstolo Paulo de Tarso também confirma isso ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Nossa luta não é contra homem de carne, é contra o principado e potestade, os príncipes tenebrosos espalhados pelos ares. A respeito sobre isso, a própria aparição de Nossa Senhora de La Salete, ela fala sobre os prodígios que haverão de acontecer pelos espíritos dos ares, pelos demônios dos ares. A própria Santa Francisca Romana, em suas visões místicas, ela vai distinguir que ali o inimigo ele ocupa 3 espaços. Uma parte do demônio, quando foi ali expulso do céu, baseado em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, daquilo que Miguel teve o combate no céu, o inimigo foi precipitado, o nosso acusador, como fala o livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, que foi precipitado o teu acusador que te acusa de noite. Santa Francisca Romana vai falar em seus escritos místicos que uma parte desses inimigos infernais expulsos do céu ficou nos ares, outra parte desses inimigos infernais ele fica sobre a terra ou abaixo da terra, e outra parte trancafiada no inferno. Assim descreve Santa Francisca Romana. Então vale a pena a gente ter um pouco de atenção, vale a pena ter um pouco de discernimento com esses jogos que esses jovens, essa adolescência, não só adolescência, pessoas de várias idades, mas a concentração maior é a juventude. Cuidado com esse tipo de jogo. Cuidado com palavras, cuidado com invocações, com idiomas que vocês não conhecem. Você pode estar participando de um ritual satânico. Do mesmo modo que falo de videogame, cuidado com contaminação espiritual por meio de filme, filme de terror. Cuidado com... Não todos os filmes de terror. É claro, aquele que não sabia discernir... não assista nenhum, se afaste de todos. Mas alguns desses filmes falam de nomes de demônio comprovado por exorcista. Dentre esses exorcistas posso citar Padre Gabriel Amorte, um dos mais conhecidos, mas também tem Padre Duarte Souza Lara, tem Padre Antônio José Fortea, né? Esse sacerdote, eles vão orientar também, eles vão trazer um alerta também sobre certos filmes de terror, que ali você, filme satânico, filme baseado por satanista, filme de ter pentagrama satânico, filme que fala palavras que você não conhece. Às vezes você, inocente na sua casa, achando que está sendo irado, que está sendo ali radical, você está participando de um ritual satânico sem que você saiba.
Mas o inimigo não quer se importar se você sabe ou que não sabe. O inimigo não bate para entrar. A porta que ele acha, a brecha que ele acha, ele invade. Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem minha voz e entra pelo aprisco. Mas o Evangelho de São João 10:10 diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não pede licença, ele invade. Se ele achar uma brecha, ele invade. Então, cuidado com certos filmes de terror, com certo tipo de jogos. Cuidado com certo tipo de objeto. Existe objeto que dizem que traz sorte, né? É uma figura de um objeto de um homem gordo, que eles falam que é para trazer boa sorte financeira. Aquela imagem daquele elefante de origem indiana, né? Que diz que é para trazer riqueza, para atrair riqueza. Cuidado. Os exorcistas vão esclarecer que o demônio da riqueza é Mamon. E muitas vezes você está colocando dentro da sua casa algo que parece inocente, algo que parece bonitinho, mas você está colocando algo contaminado, uma contaminação. Você está abrindo as portas da sua casa para que os demônios habitem na sua casa. E o que eu falo é real. O combate espiritual é real. Os demônios são reais. E se você deixa a sua porta aberta, ele entra. Claro que aqui com bastante caridade, com máximo respeito, tem a realidade do pecado mortal, que já é uma brecha extensa. Porém, Deus sempre é Deus e o inimigo só vai até onde Deus permite. Mas se de sua parte você não vigiar, a culpa não é de Deus. A permissão é sua, a liberdade é sua. Então, cuidado com certo tipo de objeto, brinco com pena. Então, assim, cuidado com esses colares de pedra negra, pedra incolor. Você sabe o significado daquilo, você sabe o que está colocando no seu pescoço, parece bonitinho, parece uma moda. Não, ali eles vão dizer que são aqueles colares. Cada pedra daquele tem um significado para invocar um tipo de harmonia espiritual. Por trás dessas armadilhas, os demônios estão avançando. Cuidado com aquilo que você oferta para o seu filho. O alvo principal dos inimigos é as crianças. O alvo principal dos demônios são as crianças. E a gente sabe que ele não tem poupado atacar nossas crianças. Cuidado. Muito tipo de desenho, cuidado com essas cartas da moda, carta de Pokémon, carta de Yu-Gi-Oh! Esses tipos de aparente brincadeira, com aparência de uma brincadeira simplesmente inocente, traz uma carga espiritual, traz um peso espiritual. Aí depois seu filho não quer comer, depois seu filho não quer obrar, depois seu filho não quer dormir, depois seu filho está se assustando à noite na hora de dormir, e depois seu filho está tendo ansiedade, depois seu filho está tendo depressão. Não, mas por que é isso? Muitas das casos, não estou dizendo que todo caso, toda enfermidade é por causa disso. É preciso ter discernimento para entender aquilo que eu tenho a trazer para você através desse vídeo. Mas muitas dos malefícios hoje dentro das casas, dentro das famílias, é contaminação espiritual. Cuidado com certo tipo de desenho. Nós sabemos que tem um país aí fora, 2 países, essas pessoas brancas do olho puxadinho, não precisa citar nome, você já percebeu, né? Que tenta dominar o mundo. Só se fala do dragão. Então assistimos um filme, o dragão branco, o dragão vermelho, o grande dragão. Você assiste um desenho, o dragão. Cuidado com essa expressão, o dragão. Até porque tem pessoas que tatuam o dragão. Meu irmão, minha irmã, vigiai e orai. Não sabemos o dia e a hora. Então a palavra do Senhor fala também ali em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, que vai dizer que a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, né? A antiga serpente, o grande dragão, narrado no livro de Apocalipse, no capítulo 12, aí Apocalipse fala, antiga serpente, o grande dragão que é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás.
Agora já sabemos de que se trata esse dragão. Esse dragão não é um mito, esse dragão não é uma brincadeira, é algo malicioso, é algo contaminador. E às vezes a pessoa tatua em seu corpo. Cuidados com tatuagens. A palavra do Senhor fala em Levítico ali no capítulo 28, versículo 19, se não me falha a memória, não fazer incisões no seu corpo. Jean, você acha que fazer tatuagem é pecado? Particularmente, abre aqui parênteses, particularmente, eu não vejo como um pecado diretamente. A Bíblia não fala que é pecado. O catecismo da Igreja Católica não toca no assunto. Porém, antes de fazer uma tatuagem, há outros tipos de coisa que a gente precisa investigar. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica 1003, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ora, se eu sou a casa de Deus, se Deus vem habitar em mim, vamos fazer uma comparação. Se você espera uma visita, e essa visita é especial, essa visita para você é uma visita honrada, você convida alguém para vir à sua casa, o que é que uma pessoa faz? O que é que um homem ou uma mulher prudente faz? Vão faxinar a casa, vão arrumar a casa, vão limpar a casa, vão fazer uma faxina na casa para receber aquela visita tão esperada. Então, se para uma pessoa carnal, humana, temos tanta dedicação para recebê-la bem, o que dizer do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nosso Deus, que a casa que ele habita é nosso corpo deve estar profanado, mas de jeito nenhum. São Cipriano de Cartago vai dizer que é proibido reformar aquilo que Deus formou em nós. Então muitas vezes a pessoa cai no excesso da vaidade, é plástica, é não sei o que. Cuidado, isso é brecha para a vaidade, mas cuidados com as tatuagens. A tatuagem necessariamente, diretamente não é pecado, mas nosso corpo é templo do Espírito Santo e quando você começa a riscar seu corpo, você está profanando a casa de Deus. Então, sobre isso, tenha vigilância. Outra coisa muito importante, Padre Gabriel Amorte, ele vai falar ainda sobre as tatuagens. Talvez a gente não possa ver um pecado direto naquele que fazem, mas muitos tatuadores são satanistas, muitos tatuadores são pessoas de origem pagã, muitos tatuadores desses vêm de origem que consagra aquela tinta ao demônio, consagra aquele desenho ao demônio. Então quando estão riscando sua pele, aquela tinta, aquele sangue é consagrado ao demônio. Essa é a resposta para muita infestação demoníaca. Essa é a resposta para quando o momento de oração esquenta de verdade, infestação, e a pessoa, não, mas por onde foi que entrou? Uma tatuagem. A outra coisa importante, cada tatuagem tem um significado. Se você fez ela na inocência, se você fez ela sem entender o que estava fazendo, peça ao padre para dar uma benção, jogue uma água benta, você pode. Existem outros meios com laser de tirar, mas se você me escuta através desse vídeo, pense duas vezes antes de riscar seu corpo, pense duas vezes antes de colocar um desenho no seu corpo. Muitos desses desenhos têm significado, muitos. Eu não vou entrar nessa parte agora, mas você pesquise. E o que você pensa quando vai riscar o seu corpo, quando você vai manchar o seu corpo, que é a casa de Deus? Então é preciso que a gente tenha vigilância com esses tipos de coisa. Meu irmão e minha irmã, vivemos em tempo de batalhas espirituais. Cuidado com aquilo que entra na tua casa. Cuidado com aquilo que teu filho assiste. Isso aí eu falo o básico. Eu acho que nem precisa falar aqui sobre esses vídeos imorais. Certo tipo de série, certo tipo de filme, certo? Eu acho que isso aqui, acho que não convém nem entrar, né? E cuidado com o tipo de objeto que entra na sua casa. Se possível, peça ao padre para dar uma benção, mas discernimento, minha gente. Discernimento. Tem gente que compra um livro, pede para o padre abençoar. Tem gente que pega um marcador de texto, pede para o padre abençoar. Gente, discernimento. Quando o padre se reta, não abençoa nenhuma água para você, aí por causa de uma pessoa sem juízo, todo mundo perde. Então seja vigilante,
se o padre da tua paróquia tem essa visão, tem essa compreensão, tem essa compreensão, você vai até... Mas tem muitos que não entendem, tem muitos que... Então vamos com discernimento. Tenha sempre água benta em casa. Se você desconfia que algo que chegou na sua casa não é bom, possa ter um mal ali escondido, asperge água benta, consagra São Miguel, consagra Nossa Senhora e põe sua mão, reza uma Ave Maria, reza São Miguel Arcanjo, peça para que Cristo lave com o seu sangue, repreendendo todo o mal. São meios, são vias de você estar protegendo sua casa, sua família do mal. Se você percebe, se você entende, se você entendeu que algum objeto ele já tem origem pagã, já tem origem maliciosa, joga água benta, toca fogo. É melhor tocar fogo na dúvida do que permanecer algo na tua casa. Para finalizar, eu assisti uma ocasião da minha vida, um vídeo que passou na Canção Nova. Padre Rufus, que era um extraordinário exorcista, muitas vezes fez pregação na Canção Nova. Padre Rufus disse que entrou em uma casa. Quando ele começou a orar, ele sentiu que o inimigo entrou naquela casa, o demônio entrou naquela família que estava sendo atormentada por uma vexação no ambiente. Padre Rufus, ele fala que ele sentiu que o inimigo entrou através de um objeto. Quando o padre começou a orar, o Espírito Santo de Deus, ele apontou para o padre um quadro. E você imagine de que quadro estou falando. Um quadro do Imaculado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Causa-te espanto, causa-me espanto. Mas, Jean, até mesmo uma coisa sagrada o inimigo pode se filtrar? Depende. Nesse caso, nós entendemos claramente que o quadro tem a imagem de Deus, mas ele foi consagrado em lugares que não convém ao cristianismo. Ele foi consagrado aos demônios, ele foi consagrado nessas religiões que fica você acha que você já percebeu de matriz africana. E aí você coloca em sua casa. O objeto consagrado é a porta por onde o inimigo entrou naquela casa. O padre orou sobre aquele quadro, o quadro rachou o vidro, depois jogou água benta e tocou fogo. Quando esse ato foi concluído, a casa foi libertada. Houve uma libertação naquela casa. Imagine você. É preciso que você seja vigilante. Não permita que o mal entre na tua casa. Não permita que o mal entre na tua família. Vigiai e orai, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Desse pequeno vídeo, nós podemos observar uma multidão de coisas. Mas, pessoal, é preciso que eu fale antes de finalizar o vídeo. Discernimento à parte. Não quer dizer que tudo agora é do diabo. Não estou falando disso. Todo objeto... Não estou falando isso. Estou falando que com uma vida de oração, rezando, pedindo a Deus visão espiritual, há muitos meios que o inimigo tem entrado nas casas. Há muitos meios que o inimigo tem entrado nas famílias. E precisamos ser cautelosos, vigilantes. Se algo lhe desconfiar, descarta, queima, pede informação com alguém de Deus, com alguém vigilante, com um bom homem de Deus, com um bom missionário, com um bom sacerdote. Se você achar que não é confiável pedir bons conselhos, procure na internet, objeto consagrado, procure Padre Duarte Souza Lara, bom sacerdote, procure os vídeos de Padre Gabriela Morte. Esses padres, exorcistas de boa reputação, pode também lhe direcionar a resolver sua situação. Se esse vídeo lhe ajudou, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Salve Maria Imaculada!